Você que quer muito fazer um quadrinho, pensa em poderes, pensa em objetos, pensa em mundos diferentes, pensa nas aventuras que você vai colocar seus personagens, e aí você até faz alguns esboços, mas aí não sabe muito bem como continuar, e aí você percebe que não sabe como começar um roteiro. Você não faz a mínima ideia de como organizar suas ideias. Mas antes de falar um pouquinho sobre a arte de escrever, vamos falar um pouco sobre este canal. Este canal é a Pensão dos Desenhistas, eu sou o Marcelo Marinho, o M2 que faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração, então sejam todos muito bem-vindos. Se você gostou do conteúdo, deixa um follow aí e já deixa um like que ajuda bastante, beleza? Sem mais delongas, agora vamos falar um pouco sobre este tópico que é escrever roteiro. Mas eu quero falar mais sobre começar a escrever um roteiro. É quase que um pré-roteiro aqui, entendeu? E antes de tudo, vamos esclarecer uma coisa. Você não precisa ser o melhor escritor do mundo. Você só precisa escrever de forma clara e que você entenda muito bem. Que pelo menos você entenda o que escreveu. E assim você vai conseguir organizar melhor as suas ideias. Mas vamos falar primeiro sobre o que eu quero falar bem, que é o pré-roteiro. E se você quiser fazer o seu quadrinho sem roteiro, você fala, M2, eu não preciso disso, eu vou fazer meu quadrinho. Meu primeiro quadrinho vai dar muito bom, não preciso fazer roteiro não. Eu digo pra você, pode fazer sem roteiro, talvez dê certo. Mas na minha experiência e de muitas pessoas que eu vi, a maioria das vezes que as pessoas foram fazer o quadrinho de forma direta, a pessoa acaba largando o projeto porque não sabe como continuar, não sabe como progredir, percebe que cometeu muitos erros durante as páginas que desenhou e acaba abandonando o projeto. Eu quero que vocês pensem no roteiro e o pré-roteiro como uma forma de esboço do seu quadrinho. É o primeiro dos esboços, é como se fosse as primeiras estruturas das suas páginas, só que elas não têm palavras. E assim você vai conseguir visualizar um pouquinho antes de trabalhar tanto no desenho que demora muito mais do que escrever. Você vai gastar um pouquinho de tempo ali para economizar muito nas páginas depois. Seu projeto vai ficar muito mais fácil de levar adiante, você vai conseguir pensar muito melhor as páginas, então não tenha medo de escrever o roteiro. E nem eu disse, você não precisa ser o melhor escritor do mundo para isso. Você só precisa escrever de forma clara, de uma forma que você possa manejar bem. E esse método que eu quero comentar também que é o pré-roteiro, ou então o esqueleto de história, também é conhecido como método de Varais no manual de roteiros. Só muda o posicionamento e a forma de fazer, e eu acho interessante comentar. Só que agora eu quero colocar em outra tela para poder explicar melhor essa parte. Então, vamos lá? Pá, mudamos aqui de tela. E agora vocês podem ver que aqui tem um diagrama nessa tela aqui, onde eu coloquei uma linha do tempo e alguns eventos de um quadrinho, que é o quadrinho Atlas. Quadrinho que eu fiz em 2020, e se alguém tiver interesse em ler, vai estar o link na descrição para vocês verem depois. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que esse diagrama está bonitinho porque eu fiz para mostrar no vídeo. Vocês não precisam fazer assim exatamente. Vocês simplesmente podem escrever tópicos em ordem numa folha de caderno ou em várias folhinhas para vocês poderem mexer para lá e para cá. Folha rasgada, folha recortada, tanto faz. Você tem que entender. Se estiver bem feitinho para você, tá bom. Então vamos lá, vamos explicar. Isso aqui tem a linha do tempo do ato 1 do meu quadrinho Atlas, como eu disse antes. E aqui do lado, nas caixinhas brancas, vocês estão vendo que tem os eventos. Os eventos de forma bem crua, bem simples, eu não estou especificando nada. Por exemplo, aqui no começo da história, é ali na loja do Harper. E o que seria isso depois, quando eu fosse escrever mais a fundo? Eu iria explicar que ela está na loja, ansiosa, esperando pelo Harper falar para ela se aquela pedra que ela achou é valiosa ou não. E aí ela é frustrada porque ele diz, não, é outra pedra falsa. Só que aqui eu não vou escrever tudo isso. Aqui eu só escrevi Lina na loja do Harper. Eu sei mais ou menos o que é esse evento e eu só quero colocar ele em uma ordem. Ele é o primeiro evento, o evento que abre o quadrinho. Então ele está aqui no topo. Isso que é legal nessa parte aqui, que depois eu coloco todos os outros eventos aqui. Quando ela encontra o Atlas trombando nele, a perseguição que ela faz porque o Atlas não se desculpa direito para ela, o Craig interrompendo a Lina e ameaçando ela porque ela roubou as coisas dele. E tudo isso tá aqui, organizado em uma ordem de eventos com um título apenas, como se fosse, como eu disse antes, um índice de um livro. Isso que é interessante neste modelo aqui, porque eu coloquei tudo em ordem e agora eu posso ver o todo de um capítulo ou então de um ato, como eu estou fazendo aqui. E, por exemplo, se eu quiser ver um evento em específico, como ele funciona. Se eu tirar, por exemplo, o evento do Tromba com o Atlas, a Lina trombando com o Atlas no quadrinho, eu tiro ele daqui e eu vou ver, funciona a história sem ele? Não, não funciona. Então ele precisa estar ali. Ele é um momento de encontro entre o Atlas e a Lina. Também posso pensar, tem um evento melhor para colocar? Tem uma forma melhor de fazer eles se encontrarem?
Então é assim que você vai pensar quais elementos na sua história você vai querer colocar e como colocar eles. A mesma coisa vale para outros eventos. Se eu mudar a ordem dos eventos, eu consigo manter a história, né? É relevante um pedaço, tem pedaços que eu posso cortar ou não. Isso aqui é o que o Seed Field do manual de roteiro fala, de varalzinho. Você pode fazer também ele de forma compridinha e como se fosse vários pedacinhos de papel pendurado ali e você vai trocando ou mudando a posição para ver se o seu roteiro está funcionando, se está precisando de alguma coisa, se está faltando algum evento. Então, uma forma de você organizar antes de escrever um texto maior. Isso daqui é bem interessante também para você trabalhar momentos que não são tão importantes na história. Por exemplo, no meu quadrinho eu coloquei o Atlas vendo que a Lina é gananciosa em algum momento das páginas. Só que eu vi que se eu colocasse muito cedo aquilo, ia ficar muita coisa acontecendo de uma vez no ato 1, então eu joguei pro ato 2 essa parte aí. Primeiro eu mostrei a trama, aí eu mostrei eles se conhecendo melhor, eles conversaram em um momento mais calmo depois, então eu pude organizar nesse varalzinho aqui e perceber que, mesmo que o evento não é fundamental para a história, não quer dizer que eu precise jogar ele fora. Pode ser que eu possa jogar ele em outro momento da história. Vale também ressaltar que você saber o começo da sua história e o final é mais fácil para escrever o meio dela. Isso aí já é uma coisa que a maioria dos roteiristas concordam e que você vai conseguir bolar muito melhor para você ligar todos os eventos. Você sabendo o começo e o fim, você começa a pensar em como fazer o caminho para chegar nele. Então, pensem um pouco no final da sua história para ligar bem com o começo. E esse daí é o pré-roteiro que eu tava falando, o esqueleto da história. Com ele vai ficar bem mais fácil para você escrever seu roteiro principal e organizar as suas ideias. Então, não tenham medo de fazer ele é bem simples, como vocês podem ver, é praticamente uma lista de eventos para poder fazer o seu corpo, o seu quadrinho ficar em pé. Opa, voltamos aqui para outra tela. E eu também quero falar um pouquinho sobre você fazer isso no seu dia a dia. Você está pensando em fazer um quadrinho? Pega um caderninho, um sketchbookzinho, uma folha pequena e carrega com você para lá e para cá, no seu bolso, na sua carteira. Algo que você consiga carregar com facilidade, para você anotar eventos que você acha interessante mais para frente, coisas que você quer fazer. E aí depois, quando você chega em casa, você pode organizar essas ideias em um varalzinho ou então em uma linha do tempo. E o varal também é legal fazer na vida real, né? No papel mesmo. Eu tenho aqui um monte de papelzinho que eu recortei e eu uso de vez em quando para roteiro de quadrinho. Quando eu não tenho certeza de como eu quero manejar a história, eu escrevo cada evento em cada papelzinho, coloco eles distribuídos na mesa e aí eu posso ver como eu vou organizar eles, se está em uma ordem legal já, se eu preciso tirar algum evento, se eu preciso adicionar algum evento novo. Então, essa forma também é bem prática porque é bem palpável, bem visível, você consegue manejar melhor do que no computador. Você não precisa ficar desenhando tanta coisa, você só precisa recortar um monte de papelzinho desse aqui. Pode ser papel usado, né, de folha que você já imprimiu e não vai usar mais, você vai acabar reciclando também, e escrever cada evento em cada papel para você poder visualizar a sua história toda, ou pelo menos o capítulo dela. E aí, depois de você organizar todas as suas ideias e os principais eventos que vai ter no seu quadrinho, você pode finalmente escrever o roteiro maior. Seja ele em formato de redação, descritivo, ou seja ele em formato de cinema. Esses formatos eu vou falar mais à frente, eu só queria falar sobre o pré-roteiro agora, sobre o esqueleto da história, porque eu vejo que muitas pessoas não conseguem organizar suas ideias, ficam meio perdidos, e não é tão difícil assim, gente. Às vezes só de você botar no papel e escrever, você vai falar, pô, isso aqui tá legal, funciona, agora eu consigo enxergar melhor. Então, ponham a mão na massa e escrevam. Não tenham medo de escrever. Bom, mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com bastante carinho e espero que vocês deixem um like também, que ajuda bastante. E também comenta aí se você já utilizou esse formato, se você já escreveu com outros métodos, se você conhece uma forma mais legal, se você conhece um método que te agrada mais. Então, comentem aí, deixem sua opinião. E como sempre, para todo mundo, pessoal, bons esboços. Até mais! Sinto cheiro de otaku. Onde? Eu que, ó. E o tofu, né? Sinto cheiro de tofu também. Não toma banho ainda essa semana? Dá banho no tofu.